Hoje nós vamos entregar uma mensagem sobre obedecer o chamado de Deus. Um passo muda toda a direção de uma caminhada. Então olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 1. A minha tradução ela diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Assente-se, por favor. Olha só, que bênção de Deus. Eu estava vendo um documentário e eu achei muito triste, na verdade, porque há muitos anos eu reflito desde já o dia da minha partida. Hoje, pastor, como assim? Eu tenho que estar pronto com Deus. Eu tenho que estar em dia com Deus. Não é verdade? Eu achei interessante a frase de um homem que alcançou muito sucesso, que viu o seu pai e a sua mãe falecer, que viu todos os seus irmãos falecerem, e agora ele está com 76 anos, não, está com 78 anos. E ele disse algo interessante, ele diz: os meus dias passados são muito mais numerosos do que os dias que estão à minha frente. Ele estava em depressão, na verdade. Eu disse para vocês que uma vez eu conversei com uma irmã que estava fazendo 50 e tantos anos de idade, e eu falei para ela: como é que é fazer essa idade? E ela falou: olha, por um lado é muito bom, você tem uma experiência, você tem uma sabedoria maior do que ontem, mas por outro lado, você sabe que dificilmente você fará mais 50 anos. Dificilmente você fará mais 50 anos. Mas essa questão da idade, ela pode ser uma ilusão para muitos. Essa semana, 3 jovens aí morreram. Menos de 30 anos. Esse tempo atrás, uma moça de 24 anos morreu de um problema cardíaco. Imaginava o nível de nervosismo dela, ou a situação que ela estava enfrentando, ela morreu de um problema cardíaco. Então não se iluda, porque talvez você tenha mais dias do teu passado do que pela frente. Isso me faz refletir sobre o capítulo 12, o versículo 1 que nós lemos aqui, sobre, ainda o nome dele era Abrão. O primeiro ponto que eu tenho para falar para você, sobre essa questão do chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus. Primeiro ponto, guarda com você. Primeiro ponto, você precisa escolher um caminho. Para de lenga-lenga. Você precisa escolher um caminho. Adão escolheu um caminho fora da obediência do seu chamado. E ele, na conclusão desse caminho, chegou a uma condição de sofrimento. Um filho matando o outro. Dores, tristeza, insegurança, remorsos. Outro personagem da Bíblia, Josué. Ele também escolheu um caminho. Capítulo 24. Quando está todo mundo agitado lá, naquele embalo. Não, olha aqui, veja bem, o governo e blá blá blá. O que ele diz? Quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele chegou numa altura desse caminho que ele escolheu, em que as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Sansão, na Bíblia, ele escolheu um caminho. O caminho da vinha. Como ele era um nazireu, alguém consagrado, ele não podia beber nada fermentado. Isso no Velho Testamento, era uma espécie de consagração para que Deus o usasse. Então ele não podia naturalmente nem uva fermentada, nem nada. E ele escolheu o caminho da vinha, para escolher uma esposa dos inimigos de Israel, para ele casar. Ele foi até os filisteus. Olha o caminho. Um leão atacou, ele matou. Na volta, ele toca num cadáver, que ele não poderia por ser nazireu, porque tinha um mel no cadáver do leão, e ele come desse mel e ainda leva para sua casa. Isso é, o primeiro passo que ele deu ali mudou os resultados da vida dele. Isso lhe fez chegar numa condição de traição, cegueira, solidão e humilhação.
Pedro, sendo enfático em cima do que eu estou falando, escolheu um caminho. Jesus passou por ele. Jesus o chamou: vinde, e eu vos farei pescadores de móveis? Ah, tá. Pescadores de homens, pescadores de almas. E qual foi o lugar que Pedro chegou? Ele chegou a um lugar de milagres, salvação. Ele mesmo disse: para onde? Qual outro caminho que eu vou escolher? Se só o Senhor tem palavra de vida. Pedro pregou para uma multidão uma vez, 5.000 pessoas desceram as águas do batismo. Depois pregou 3.000 pessoas desceram as águas do batismo. Foi pastor, presidente lá em Antioquia. Ele viveu a vida que vale a pena. E o personagem aqui bíblico, que é referência de fé, também escolheu um caminho. O caminho da fé. Obedecendo o chamado de Deus. Ele escolheu o caminho da fé. Abrão, Deus não tinha nem mudado o nome dele ainda. Abraão, sai da tua terra, em tela, para um lugar que eu vou te mostrar. Sai, eu vou te mostrar um lugar. Deus não tinha mostrado ainda, Deus tinha feito uma promessa para ele. E ele saiu dali, mesmo sendo herdeiro de uma fortuna, porque o seu pai, isso era a cidade de Ur, o seu pai, ele tinha vamos dizer assim hoje em dia, uma indústria onde se fabricavam imagens de esculturas de deuses pagãos. Ele deixou aquilo, ele saiu com a roupa do corpo, o sobrinho foi com ele, algumas coisas ali, a sua esposa, não tinha filho, saiu dali. Deus havia feito promessas. Ele saiu caminhando pela fé, não tinha ido para a terra prometida. Então, Abraão, ele é referência do caminho de fé para as 3 maiores religiões do mundo. Abraão, na história, é a maior referência de fé. Por quê? Do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Por quê? Porque ele escolheu o chamado de Deus. Aí eu faço a pergunta para você: qual caminho que você vai escolher? Ou qual o caminho que essas atitudes tuas de hoje, ou 2023, estão levando você a ter um resultado de vida? De repente você pode pensar assim: pastor, eu ainda acho que é muito cedo, sabe? Ainda eu estou pesquisando no Google. Eu tive muito trauma, relacionamento, pessoas, sabe? Lidar com sociedade, pessoas. Quando você estreita um pouco mais, revela a tua fraqueza, ou talvez a fraqueza da pessoa. Então viver assim em comunhão, né? Acabei de conhecer, já estou chamando de irmão. Então eu tive muita situação. Então eu prefiro esperar, prefiro não me posicionar. Olha para cá, pasme, Pilatos pensou a mesma coisa. E ele tomou uma postura achando que ele não estava escolhendo um caminho, mas na verdade ele escolheu um caminho, porque ficar em cima do muro e não combater o mal é escolher um caminho ruim. E o final de Pilatos, você pode estudar sobre o que eu estou falando, ele acabou cometendo suicídio por esse mesmo comportamento. A tormenta, o inferno veio para dentro dele. Escute, meu irmão, escute. Deus está te chamando para um caminho bom. E você não pode sair daqui vazio, porque Deus sempre vai encher alguém da palavra dele, a não ser que você esteja cheio de si, cheio das suas razões. Deus está chamando você para o caminho estreito. Que tipo de caminho estreito? Um caminho estreito com Ele. Quando no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus Pai, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, porque eu estou indo para lá e eu vou preparar morada para vocês. Versículo 5, Tomézão, Senhor, qual que é o caminho para isso? Como podemos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E Jesus, na verdade, ele estava testificando algo do templo. O caminho, na verdade, ele é a porta do átrio. O caminho é a porta do átrio, do templo, onde havia ali o sacrifício e a bacia de bronze. Isso é, o caminho é um lugar de perdão, de reconciliação. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade. A verdade é a porta que dava acesso ao lugar santo. E no lugar santo era uma câmara, que era tudo escuro. Só tinha um candelabro com 7 velas, que tipificava ali a luz de Cristo, né? O Espírito Santo de Deus, a única luz que deve brilhar, esclarecer o nosso caminho. E ele fala por último, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, véu, último acesso, que levava ao Santo dos Santos, onde lá dentro tinha uma arca, que ele chamava de Arca da Aliança, onde ficava a figura de 2 querubins. As asas dele, na verdade na arca, se uniam em cima e embaixo dos querubins, formavam uma aliança. E dentro dessa arca tinha o cajado de Arão, que havia florescido, as tábuas das leis, dos 10 mandamentos, e também um pouco do maná. O maná que, isso há 2000 anos atrás, ainda tinha, né? Aliás, pouco antes, né? Antes disso, aliás, bem antes. O maná que era a provisão de Deus no deserto. Isso é, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está chamando você para andar nesse caminho que é perdão, luz e milagre. Venha, responda o chamado, venha para o caminho de perdão, o caminho de luz e o caminho de milagre. Deus está te chamando para um caminho de bênçãos eternas. E você acha que o caminho de Deus se resume em incômodo. Meu irmão, incômodo você vai ter no caminho de Deus ou fora do caminho de Deus. Acontece que no caminho de Deus você tem incômodos que vale a pena, porque você não está sozinho, está com Ele. E o teu relacionamento com o irmão denuncia os teus problemas, somente de caráter ou orgulho. E você não pode demorar mais, porque já está tomando um caminho que não te aproxima de Deus, que não te leva para os céus de João 14, que não te leva para a verdadeira bênção eterna. Alguns entraram para um caminho e pensam, não, é só um tempo, já está, é só um tempo, preciso resfriar a cabeça, preciso ver. Mas na verdade está começando nesse caminho que escolheu a enxergar um cenário terrível, um cenário de percas. Quando você olha o banner ali, é que não está muito claro o banner. Você vai olhar para o lado de cá, o lado direito, sempre o lado direito, né? Você vai ver um caminho florido, fértil. O lado esquerdo, um caminho cheio de cinzas, carvão, tristeza. Não tem nada fértil ali. Por quê? Porque não tem colheita. E esse tipo de coisa, a colheita tem, mas é uma mentira, como o joio. O joio cresce junto com o trigo. E você não pode tirar, porque a raiz dele vai machucar o trigo, está junto ali. Só na colheita que você vai ver, quando você pega o trigo na mão e você esmaga ele assim, ele tem semente. Quando você pega o joio e esmaga ele, é uma mentira, ele só tem palha. Isso é, uma colheita mentirosa. Ei, meu irmão, Deus está te chamando para o caminho dele. E hoje eu estou lhe entregando uma sabedoria dos céus, como uma oportunidade para você se agarrar. Primeiro ponto. Você precisa escolher um caminho, e você não tem mais o tempo que você achava que você tinha. É hoje. Segundo ponto, para você prestar atenção diante disso. A diferença entre as épocas da sua vida é a sabedoria. Porque hoje, você sabe mais do que ontem, não é verdade? Então a sabedoria não é algo genético. A sabedoria não vem no sangue, no DNA de alguém. Às vezes você pode ter um pai estúpido como Saul, e ser um filho brilhante como Jonatas, ou Jonathan. Às vezes você pode ser ou ter um pai brilhante como Davi e ser um filho estúpido como Absalão. Olha só, Salomão, que foi filho de Davi, ele resolveu escolher o conselho do pai. Ele disse lá em Provérbios 4, do 1 ao 6, ele diz assim: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento,
porque eu lhes dou uma boa instrução. Não abandone o ensino. Quando eu era menino, eu acompanhava o meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da sua mãe. E ele me ensinava, ele me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, mas não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame a sabedoria e ela te protegerá. Meu irmão, andar com Jesus e os seus faz você ter sabedoria para enfrentar os desafios da vida, fazendo a melhor escolha. Quando você caminha com um homem ou mulher de Deus, você pode não concordar com tudo, às vezes tem o tempo de você entender algumas coisas, mas quando você caminha, essa praticidade, ela vai trazer respostas para você durante os desafios da sua vida. Por isso que você está aqui hoje, para escolher um caminho. Porque você tem um alvo e precisa de luz para escolher o melhor caminho para esse alvo. E também para saber se esse alvo realmente vale a pena. Eu estava vendo um documentário esses dias e uma pessoa que ficou muito rica e sozinha falou isso. Falou, o pico do monte não é um lugar para você morar, porque é um lugar solitário. Eu daria tudo que eu tenho para ter as pessoas a quem eu amo. A falta de instrução faz nascer a dúvida. A falta de instrução faz nascer a dívida. A falta de instrução faz nascer a perca. É um caminho ruim, gente. Quando você olha, Ló está lá, Ló e Abraão. Ló e Abraão. O que você quer? Eu quero aquilo lá, parece bonito. Sofreu, teve que sair fugido de lá. Olha a situação, levou as filhas lá para Sodoma. Olha o absurdo, porque ele pensava economicamente apenas. Então, presta bem atenção no que eu vou falar, porque pode ser escandaloso para você. Um terrorista com um alvo específico é mais poderoso do que um patriota sem alvo nenhum. Uma pessoa não cristã com um alvo pode ter mais poder na terra do que um crente que não tem alvo nenhum. É igual aquela música do Roberto lá. Estou vivendo por viver. Vou no culto por ir. Estou ali por estar. O teu alvo, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O teu alvo, ele vai expor os teus adversários. Eu não fico se limitando dizendo que adversário é pessoa e coisa. Não. Meu irmão, eu tenho um alvo nesse bairro. Eu tenho um alvo com a tua vida. Eu tenho um alvo aqui neste lugar. E a gente construir um lugar, isso naturalmente vai mexer com a minha ansiedade. Vai mexer com o meu orgulho. Os teus alvos também confirmam quem são os teus amigos. Quem vai estar com você nas adversidades e nas alegrias. Os teus alvos, eles definem o valor do seu tempo. Para você não ficar... uma coisa que eu não tenho no meu celular é joguinho. Meu irmão, o joguinho não é digno do meu tempo. Me desculpe. Não estou dizendo que é pecado, não é isso não. Mas o meu tempo... Olha, eu tenho muita cuia de chimarrão. Eu ganho muita. Dou também, só não dou para quem me pede. Para quem me pede, daí eu não dou. Aí tem 10 cuias lá em casa, e tem aqui, e toda hora faz um e outro. Aí de repente uma pessoa falou bem assim, mas... eu falei, mas eu vivo dando essas cuias aí, eu vivo ganhando. Mas por que você não coleciona? E eu respondi, porque eu coleciono amigo. Porque eu não vejo algo, eu dou, gosto. Por quê? Porque o meu alvo é esse. Pessoas, almas, eu preciso que entendam essa linguagem de alcance. Quando eu falo isso para você, eu vou ficar perdendo tempo, Carlos aqui, com um joguinho, em tanta gente para atender, tanta gente para ajustar, tanta coisa. De maneira alguma eu vou fazer isso. E se você me procurar, você vai me encontrar. Se você me mandar mensagem, eu vou responder. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você tem esse alvo, e você não tem coisas que tiram você do foco,
Meu irmão, vai parecer que você dá muita atenção para tal pessoa, ou para tal pessoa, ou para tal pessoa. Mas o reino de Deus é isso. Os teus alvos, ele define o valor do teu tempo. Os teus alvos, eles definem o valor do seu sacrifício. O que você está disposto a sacrificar? Aí às vezes você não dorme direito, você não se alimenta direito, porque você tem um alvo. Você sacrifica o teu orgulho, a tua tristeza, porque você tem um alvo, não é? O teu alvo, ele define o que você está disposto a ignorar também. Teu alvo, ele define o que você está disposto a ignorar. Olha, eu prego a palavra de Deus. Esse tempo atrás me chamaram para pregar numa igreja grande. Quando eu cheguei lá, estava agendado fazia meses, estava lá. Quando eu cheguei lá, ele tinha agendado 2 pregadores no mesmo dia. Daí vieram, o pastor me perguntou, não tem problema. Você ignora algumas coisas. Quando você ama a tua esposa, quando você ama o teu marido, às vezes essa pessoa pode ser meio chucre baguala com você, como diz, né? Pode dar coice. E você escolhe ignorar algumas coisas porque você tem um alvo, que é viver até morrer com essa pessoa. Então os teus alvos, eles definem o que você está disposto a ignorar. Lá no teu trabalho, meu irmão e minha irmã, lá no teu trabalho, você escuta desaforo ou não? Enganoso é o coração da pessoa que pensa assim, eu vou ser patrão, porque eu não quero tolerar chefes. O teu cliente é o teu chefe, né? E você tem que desembolar cada coisa. Eu não vejo a hora de eu fazer 18 e sair de casa. Eu não vejo a hora de eu casar. Ei, a hora que você vê, você é só um servo, uma serva, é isso. E você tem que aprender a ignorar. Eu não sei falar esse nome direito, tá? Winston Churchill, ele diz que você nunca vai alcançar o seu alvo se você parar para tacar pedra em cada cão que late, né? Então, o teu alvo faz você pagar o preço da instrução. O seu alvo faz você pagar o preço da instrução. Olha só, eu estou à frente dessa igreja aqui, vai fazer agora 18 anos. Eu sou pastor há mais de 20 anos. E eu dou aula na 10ª igreja, dessa matéria, administração eclesiástica, há mais de 10 anos que eu dou aula dessa matéria. É administração de igreja, olha que interessante isso. Episcopal, congregacional, presbiterial e episcopal monárquica. Episcopal monárquica é da igreja católica. Presbiteriana, batista. Então as formas de governo, as formas de administração, inclusive da nossa que é episcopal, mas não é monárquica. E eu dou aula dessa matéria faz muitos anos, né, com N tipo. A questão é muito burocrática, governo aqui, e não só a questão governamental da igreja, mas esse ano inteiro eu estou fazendo aula de atualização, que é o PAM, Projeto de Assessoria Ministerial. Eu estou o ano inteiro fazendo um curso de assessoria, de administração, de igreja, de gestão e tudo mais. Por quê? Porque o alvo teu faz você pagar o preço da instrução. Eu amo Deus, como que eu faço para chegar perto dele? O que Jesus falou? Eu sou o caminho? Jesus é a palavra. Se eu quiser me aproximar de Deus e eu não estudar a palavra dele, eu não passo de uma pessoa enganada, um mentiroso para mim mesmo, enganado. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece a Bíblia, quando você está conhecendo Jesus. O teu alvo faz você pagar o preço da instrução. Você está indo em algum discipulado, algum ensino? Abraão, você tem 75 anos de idade e Deus está te chamando. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Talvez o cara estava construindo a aposentadoria dele já. Meu lago está aqui, entendeu? A pesca ali vai ser um parquinho para os meus netos. Não, mas você não tem filho ainda. Mas adoto. E de repente Deus vai lá, você não vai desfrutar nada disso. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Chamado. Primeiro ponto, então, qual que é? Você precisa escolher um caminho. Segundo ponto, meu irmão, a diferença entre as épocas da sua vida é a sabedoria. Você não faria. Eu não me arrependo dos meus filhos de jeito nenhum. Mas se fosse hoje, eu não teria filho com 16 anos. Eu queria ter uma estrutura melhor.
Mas a sabedoria que você foi adquirindo com a palavra de Deus fez eu permanecer 25 anos juntos, eu e minha esposa, e ainda estamos juntos. Graças a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A seriedade disso? Terceiro ponto. Tudo dentro do obedecer ao chamado de Deus. Terceiro ponto. O teu futuro tem que ter mais da tua atenção do que o teu passado. Porque o teu passado, você tinha uma sabedoria, mas agora você tem uma outra sabedoria. Eu perguntei na comunidade terapêutica lá, 60 cabeças, eu perguntei: quem aqui se arrependeu de ter colocado o primeiro gole de cachaça na boca? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui se arrependeu de ter colocado o primeiro cigarro na boca? Todo mundo levantou a mão. Porque sabe que não presta. Mas a sabedoria hoje é outra. A sabedoria hoje é outra. Então, meu irmão, o seu futuro, ele pode ser tocado. Como, pastor, que o meu futuro pode ser tocado? O teu futuro, ele pode ser tocado pela sua imaginação. Antes de uma pessoa ser médica, ela já foi médica aqui, ó. Antes de uma pessoa planejar permanecer casado, já tem esse planejamento aqui, ó. Antes de uma pessoa ser um empresário, já foi aqui, ó. Ei, qual é o seu alvo? O que te chama a atenção do teu alvo te torna mestre no presente. E isso lhe faz semear na vida. Se você conversar com um médico, somente nos 8 anos seguintes da vida dele, 9 anos seguintes da vida dele, 6 anos como acadêmico, 3 anos no mínimo como especialista em alguma área, 9 anos estudando. Esse pessoal não tem tempo para nada, mas ele vai pensar como médico, ele vai ler o que o médico lê, ele vai falar o que o médico fala. Você está entendendo? E é isso que ele faz semear na vida. O alvo que você tem faz você semear na vida. Meu Deus, semeie para o seu futuro. Você é uma coletânea de sementes que está caminhando na terra. Vou dar um exemplo. A misericórdia, ela é uma semente. O perdão é uma semente. O tempo dedicado é uma semente. Eu tenho um tio meu, tio Ulisses, que ele é pintor. E ele faz uns negócios bonitos, gente. Mas tempo atrás, quando eu estive lá no ateliê dele, estava com um quadro grande assim. Ele foi lá e eu falei: quanto tempo que você está pintando isso aí? Já faz tantos meses. Olha a dedicação dele. Olha a dedicação dele. Um escultor. Então, você pode semear a tua dedicação. O dinheiro também é uma semente, porque ele é uma voz daquilo que você acredita. O nosso dinheiro é uma voz naquilo que a gente acredita. Há pessoas que semearam verdadeiras fortunas em prazeres momentâneos na vida, em drogas, em pessoas de aluguel. Gastaram verdadeiras fortunas em entretenimentos apenas momentâneos. Mas hoje, mesmo dizendo que amam a Jesus, na verdade não amam a Jesus. Na verdade, quero os benefícios de Jesus. Só, porque se ama Jesus, tudo aquilo que você ama, você tem um comprometimento com a tua dedicação, e inclusive financeiramente. Essas pessoas que foram colher os frutos daquelas sementes venenosas do passado, hoje percebe que não valia a pena. Mas às vezes, dá R$10 na igreja e vira delegado. Hoje tem oportunidade de semear na sabedoria, na palavra de Deus, pois você colherá frutos de provisão. Frutos de provisão, doce como carinho. Doce como o carinho. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Deus tinha um filho. E Deus queria uma família. Então Deus plantou esse filho para criar uma família. Você está entendendo a importância disso? Qual é o preço da tua semente? Eu vou repetir. Qual é o preço da sua semente? Será o valor da tua colheita. A sabedoria, ela lhe faz enxergar a semente que você tem em suas mãos. Há algo que Deus já te deu, mas você tem que plantar para você obter. Moisés uma vez disse: eu não falo muito bem, eu não tenho muita noção,
Aí Deus fala para ele: o que você tem nas tuas mãos? Eu tenho meu cajado. Então você vai usar o seu cajado. E Davi, quando foi perguntado para ele: você quer enfrentar o gigante, mas você tem armadura? E ele respondeu: eu não tenho armadura. E olha a semente que Deus ensinou ele a enxergar. O que você tem? Eu tenho uma funda, é tipo como se fosse um estilingue hoje, só que ela é uma funda que você gira a pedra para jogar. A viúva disse: eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite. E Deus disse: é o suficiente para eu criar o que você precisa. Presta atenção: nunca haverá um dia que você não tenha semente, porque todo dia nós semeamos. A questão é o que nós estamos semeando. Tenha sabedoria. Pare de ficar comendo esse tanto de semente, inclusive a que você deveria semear, porque senão o que você vai comer amanhã? Tenha entendimento. Quarto ponto para eu finalizar aqui com você: as instruções que você segue determina o futuro que te aguarda. Olha só, as instruções que você segue determinam o futuro que te aguarda. Quando você pede um milagre para Deus, Ele te dá uma instrução. Quando você pede um milagre, Deus te dá uma instrução. Senhor, nós queremos que os muros de Jericó caiam. Então vocês vão caminhar, olha a instrução, 7 vezes ao redor do muro. Na última volta, quando vocês terminar, vocês vão bradar bem alto. E o cego? Um homem cego, ele clamou para ser curado. Então Jesus orientou a lavar o lodo que estava nos seus olhos que ele havia posto. A instrução. A diferença do valor de um cachorro de competição, por exemplo, são as instruções que ele pode seguir. A capacidade. A diferença do salário de alguém é determinado pela capacidade de seguir instruções. Por exemplo, há coisas que todo mundo pode fazer, mas pilotar um avião são alguns. E pilotar um avião com dezenas de pessoas dentro, dezenas de vidas lá dentro, são para alguns. A capacidade de instrução dessa pessoa, a capacidade de julgar o futuro dessa pessoa, se é condenada ou não. Você precisa saber que o melhor caminho a se escolher é responder o chamado de Deus. Essa sabedoria Abraão teve, e ele traçou um caminho de bênçãos. Olha só, Deus chamou ele largou aquelas riquezas, é uma atitude de fé. Primeiro ponto ali, Deus permitiu um desafio que gerou uma guerra. Abraão chamou os seus amigos, olha o que ele tinha semeado lá atrás. Ele chamou 318, não é um número redondo, 400, 300, não. Por quê? Porque era específico, eram pessoas específicas. Meu irmão, os despojos da guerra ficaram com Abraão, e ele ficou 7 vezes mais rico do que ele era com a herança dos seus pais, porque ele respondeu o chamado direito. Depois, Deus disse para Abraão, meu irmão, que ele tinha que ter um filho, que Deus ia dar um filho para ele e coisa e tal, e Deus deu o filho para ele. Agora Deus queria eternizar o nome de Abraão. Deus olhou para Abraão e falou: olha, quero ver se não está tomando espaço no teu coração que é meu. Eu quero que você me entregue o filho. Imagine como é que estava o coração de Abraão. Eu não quero detalhar para você aqui, não quero fantasiar muito para você, porque você já escutou bastante sobre Abraão. Mas já parou para pensar no teu filho mais velho? Ou na tua filha? Você já parou para pensar nisso? Deus proverá. Capítulo 11 do livro de Hebreus, Deus deixou registrado para a gente o que o autor do livro de Hebreus escreveu ali, que Abraão sabia que mesmo se ele sacrificasse, Deus era poderoso para o devolver. Tamanha amizade Deus proveu ali, isso é, Deus eternizou Abraão, a postura de Abraão, Deus eternizou. Agora, olha só uma outra pessoa. Jesus chamou uma pessoa. Ele estava passando por um lugar, começaram a falar das criancinhas. Não deixa não. Jesus pegou a criancinha, segurou no colo e falou: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não for como uma dessas crianças aqui, simples,
não pode entender, não pode entrar no reino. Então um jovem que tinha muitas posses, talvez você é rico, meu namorado é minha riqueza. Talvez você é rico. Não, o meu dinheiro é minha riqueza. Não, o meu corpo é minha riqueza. Não, o que é a tua riqueza? O que você não quer deixar? Porque é fácil eu falar do jovem rico. O que vale muito para você? Não, o desaforo que o Vinícius me fez é o preço já não quero mais. Sempre Vinícius? Então um jovem olhou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você tem seguido esse caminho? Os mandamentos, está assim. Aí Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem, amou, e falou para ele: falta uma coisa ainda. Tem um negócio que está no teu coração que você tem que entregar aí, porque é meu lugar, as tuas riquezas. E a Bíblia diz que o jovem se retirou muito triste. O jovem escolheu um caminho. E hoje, com certeza, 2000 anos se passaram, o dinheiro dele não vale nada. Aonde ele pode estar se não se arrependeu depois? Jesus havia chamado ele para ser o 13º discípulo. Você não confia em Jesus para seguir o caminho dele. Você não confia em Jesus para largar desse vício. Você não confia em Jesus mesmo para ser dizimista. Você não confia em Jesus para assumir o ministério que ele tem confiado. Isso é chamado para conhecer de Deus. Você não ama Jesus, mas ele te ama. Por isso você está aqui, preservado. E por isso você está aqui. Pode ser pesado algumas coisas, mas você está aqui porque você quer o caminho da bênção. Deus está te chamando para uma aliança, porque não existe um projeto saudável, um projeto que vai para frente, sem uma aliança com Deus. Um caminho de desafios, porque é assim que os resultados das promessas, eles aparecem na nossa vida. Você não vai alcançar nada de bom choramingando desse jeito. Fulano, ciclana, beltrano. Desculpas não fazem a diferença na vida de um vencedor. Assumir postura, assumir um gigante como Davi assumiu, assumir coisas que Abraão assumiu, assumir coisas que Pedro assumiu, isso faz a diferença na vida de uma pessoa abençoada. A sua postura de fé é um passo, é um rumo de bênção, e nesses 5 dias você obterá a sabedoria para alcançar o alvo. O projeto com Deus, ele vem acompanhado de uma proteção e de uma instrução para você alcançar. Aí eu pergunto para você: você vai lavar as tuas mãos? Você vai lavar as tuas mãos? Você vai sair de perto de Jesus como jovem rico? Eu preciso refletir. Ou você vai seguir a Jesus? Se coloque em pé em nome de Jesus. Obedeça o chamado de Deus na tua vida. Obedeça o chamado de Deus na tua vida. Esse ano, 2023, o ano da comunhão. Por quê? Salmo 133, 3 versos fala sobre a comunhão, o corpo de Cristo. E o último verso fala bem assim, o verso 3. Ali, na comunhão, Deus ordena a bênção. Deus está chamando você para o ministério. Deus está chamando você porque Ele quer te instruir para um caminho de bênção. Deus está chamando você para assumir uma postura. Não é assumir uma desculpa, é assumir uma postura de coragem para ignorar algumas coisas. Deus está chamando você. Santo Deus, nós estamos tornando sagrado este projeto, Pai. O Senhor sabe do desejo desse coração. O Senhor sabe do alvo desta vida. O Senhor sabe, meu Deus, de tudo que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe dos sonhos, dos projetos, às vezes tão grandiosos, mas às vezes com um comportamento tão mesquinho. Então nos dá instrução, nos dá entendimento, nos faz enxergar o valor dos passos que temos que dar. Pai, que a esperança tenha brotado nos corações, que no nome de Jesus Cristo, esse projeto, Pai, seja lido pelo Senhor
e até o dia 31 de dezembro esteja formalizado, pois iremos consagrar ao Senhor, dentro da seriedade da semente desta pessoa. Assim, Pai, nós ligamos aos céus, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.